Olá pessoal da Escola Fire, tudo bem? Hoje vamos fazer um dimensionamento de chuveiros automáticos, utilizando a planilha de Excel, né, como ferramenta de apoio. Um projeto bem simples, né, uma isométrica bem simples, pois a ideia do vídeo, né, é para demonstrar, né, como se faz o uso da ferramenta aí da planilha para apoiar aí os projetistas que já sabem desenvolver redes, né, sabem utilizar os recursos, né, hidráulicos necessários para dimensionar uma rede de chuveiros automáticos. Eu vou deixar aqui muito claro, pessoal, né, essa observação de que qualquer ferramenta que seja, né, uma planilha ou um software, ela não pode substituir o lugar de um projetista, né, no caso de um engenheiro que está por trás desse dimensionamento, ou seja, utilizar a ferramenta como se fosse o engenheiro é um recurso ruim, né? Então, vou deixar aqui na observação para quem está iniciando nessa área de estudar mais, tá? É necessário vocês aprofundar o conhecimento. O que eu vou aplicar aqui já tem dados já definidos para esse exemplo. Então, é necessário entender mais sobre o risco, né? Por exemplo, nós estamos falando de risco leve, ordinário. Desse risco, você consegue também derivar o tipo de bico que você vai utilizar, o layout, né? Qual é o layout lá da edificação, a altura de pé direito, a altura de estocagem, enfim. Há um trabalho muito maior, né? É uma ciência por trás disso, né? Para você definir esses dados aqui. Então, eu recomendo, né, que vocês verifiquem outras bibliografias para, né, ganhar mais corpo, né, técnico para fazer esse dimensionamento mais claro. Vou indicar aqui para vocês o Instituto Sprinkler Brasil, que é uma instituição muito séria, com conhecimento fantástico nessa área de Sprinkler. Vocês podem lá ver os artigos premiados que tem lá e abaixar, fazer uma leitura. É uma gama enorme, né, de conhecimento lá dos profissionais que atuam lá. Eu sou, né, o material técnico deles. E eu recomendo também vocês verificarem a NBR também, a IT sobre chuveiros automáticos, a NFPA 13, há todo o material para vocês ainda, para quem está iniciando, verificar. Então, esse vídeo é só, o intuito desse vídeo é explicar aqui o que a planilha pode ajudar nessa questão. Então, não fiquem aqui presos simplesmente a essa planilha, entendendo que ela faz mil maravilhas, tá? Ela é simplesmente uma planilha de apoio, e para quem aí está querendo desenvolver uma planilha de Excel, estou aqui apresentando uma que está pronta. É só baixar lá, inclusive vai estar disponível no nosso site. Você abaixa e faz o seu dimensionamento conforme a sua isométrica, tá ok? Deixando isso aqui bem pontuado, vamos seguir aqui para o nosso exemplo. Então, veja que tem lá, você pode colocar o endereço, a ocupação, né? O risco. E aqui nessa área de cálculo, né? Essa área de cálculo é para você indicar onde estão os bicos, né, mais desfavoráveis, né? Onde você tem um pavimento, você tem um ambiente, você vai fazer a descrição desse lugar. Quantidade de bicos, né, que você está escolhendo para fazer o dimensionamento, né? Aí aqui a gente colocou risco leve, né? Tá iniciando aqui na planilha risco leve. Pressão mínima, né, conforme a norma pede, é de 0,48. Aqui é em bar, tá? A unidade. Toda essa planilha vai trabalhar em bar. Então, para você que já sabe já fazer essa escolha, né, de bico, né, conforme a norma, você coloca aqui o fator, né, 80, a densidade, né, a área de operação que você está utilizando, né, e a área do chuveiro lá, que vai estar dimensionando para aquele chuveiro, né, exatamente específico. Aí aqui tem material, tubulação, e aqui eu coloquei a rugosidade. Então eu vou dar esse exemplo aqui prático, com essa isométrica aqui na lateral, que a gente colocou aqui, vai estar também junto lá, quando vocês abaixar, vai estar disponível lá. Então veja que a gente tem aqui, né, o ponto 2, e aí do ponto 2 vai derivar para o bico 3, né, que está com o B3, e segue também, né, para o ponto 1, do ponto 1 vai alimentar o ponto 2, né, o bico 2, e depois o bico 1. Então eu vou fazer apenas esse dimensionamento aí para vocês verificarem, né, como é que utiliza a planilha. Então tá aqui o primeiro trecho, né, já coloquei. Ele está indicando que é o do bico 1, né, no sentido do bico 1 para o ponto 1. E aí a gente vai lançar aí a informação
que é necessária para preencher a planilha. Então, com o fator K você encontra aqui essa vazão, você consegue determinar essa vazão e também a pressão fica lá o mínimo, né, que a norma pede. Então, nossa tubulação é de 32, né, já vamos entrar aqui na perda de carga da tubulação. O L real aqui eu vou jogar aqui 3,33. Eu já achei também equivalentes, né, as conexões, né? E aí somou lá, ele vai somar os dois valores. Esse J-unit aqui é razão-ilhas, né? Já está transformado em unidade de bar. E aí a perda de carga total nesse trecho aí é de 0,0512. Então, temos lá uma elevaçãozinha lá de 0,20 centímetros. Então, vou jogar aqui menos 0,02, né? Que é a unidade em bar, né? Transformado. E a pressão final dá 0,511. Então, e a velocidade está aqui também já dimensionada. Então, pressão lá no ponto 1 dá 0,511. Então, a gente vem aqui no segundo trecho, né, do bico 2 para o ponto 1. A vazão também eu vou manter a mesma, que é a pressão, é mínima. E a vazão também já é dimensionado com esse valor de pressão e o fator K. Se mantém ainda, né, a mesma tubulação. Então, a gente vai colocar aqui agora 0,20, né, que é a tubulação real. Vou colocar aqui as conexões, né, tudo que eu levantar aqui. E aí eu vou achar lá a perda de carga também, nesse trecho. E a elevação também a gente vai pôr aqui de 0,02, né. E aí a gente já esperava, né, o desequilíbrio, né. Para quem, pessoal, não sabe ainda sobre equilíbrio hidráulico, temos um vídeo lá também no nosso canal que fala sobre isso, como também fala sobre o levantamento, né, dessa L virtual, né, das conexões localizadas, enfim, tem lá no nosso canal. Então a gente tem lá o desequilíbrio, né, no ponto 1, então a gente vai levantar aqui, eu já tenho esse valor, por iteração, né, a gente vai colocando a vazão, né, na rede para equilibrar lá. Então eu já achei esse valor, vou colocar aqui, ó, 57,60, eu equilibro lá a rede no final. Então, equilibrado lá a rede, eu vou seguir para o trecho, né, do ponto 1 para o ponto 2, conforme está aqui a isométrica aqui do lado. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Agora nós vamos seguir equilibrado aqui o ponto, né? 1 a gente vai seguir o ponto 2, que agora vamos fazer o segundo, né, o terceiro dimensionamento. Então veja que somou a vazão, né, do bico 1 e o bico 2, somou as duas vazões, dá 113, e aí pressão final dá 0,512, que é da rede lá, né, o último da rede. E aí a gente vai colocar agora aqui 32, né, ainda continua mesmo o diâmetro da tubulação. Vamos jogar agora aqui o L real, 4,20. E aí as conexões aqui eu vou considerar como zero, tá? Mas necessário vocês verificarem se há, né, alguma conexão que faltou aí, tá? Mas eu vi que é zero para mim. E aí pressão final dá 0,616. Então tem a pressão aqui e a gente segue agora para o trecho do bico 3 para o ponto 2. Então, vazão ainda mantém, pressão também a mínima, conforme a norma. E aí eu vou lançar aqui agora esse trecho aí, que é 2,26, né? Trecho pequeno. As conexões lá da 4,42. Temos aqui uma perda de carga. E aí também vou manter a mesma elevação, né, de 0,02. E aí achamos lá no ponto 2, 0,504. Então veja que já no ponto 2 já tem uma pressão lá, né, de 0,616. Então não posso deixar essas duas pressões, né, desequilibradas. Então eu volto aqui na vazão e eu vou já também lançar aqui direto, tá? Mas vocês têm que ir organizando, né, jogando até dar a pressão final. Então dá lá a pressão final, tá um pouquinho a mais, mas tá dentro do esperado. Então, adequando lá a pressão, a gente segue agora. Vamos colocar aqui agora um pouquinho do trecho, então do ponto 2, né? Veja que a gente já chegou no ponto 2 e vamos, né, fazer uma simulação aqui como se fosse para o ponto 3. Então, a vazão é somado, que é a vazão do ponto 2, que já tem lá, né, um valor. E agora, com mais do bico 3, dá 174,18 litros por minuto. E a pressão final, que é a que a gente equilibrou na rede, de 0,617,
o diâmetro ainda vamos manter aqui, vamos pôr aqui um valor só, fictício, tá? Não está na isométrica, para vocês verificarem. Então, a planilha segue lá o final, e aí você tem a pressão lá, e a pressão dá 0,727, tá? Então, veja que esse valor, né, aparece também, né, já corrigido, né, para MCA, dá 7 MCA. Então, se você tem agora esse valor, né, você consegue lá já fazer a escolha, né, da sua bomba. Você também já tem a vazão e tem aqui a potência da bomba. Já expliquei também no outro vídeo que essa potência é associada a esses dois valores, mas quando você for comprar uma bomba, você tem que levar a altura manométrica e a vazão. Então, a gente tem esses valores já determinados. Temos aqui também um volume, porém, é necessário novamente verificar lá o risco que você está trabalhando, qual o fator K que você utilizou, enfim. Nesse exemplo aqui é risco leve, então esse volume é só para meia hora, tá, pessoal? Então, a gente tendo esses parâmetros aí, você já consegue ter uma planilha que ajuda aí no seu dia a dia de trabalho, né, a dimensionar uma pequena rede ou um pequeno ajuste, né, na rede. E aí é uma planilha que faz é uma ferramenta de apoio, né? Costumo dizer isso. Então, não substitui, né, um profissional pela planilha. Então, para quem está iniciando na área, recomendo, né, procurar ampliar mais os seus estudos sobre isso. A gente vai estar colocando aqui alguns vídeos para dar dicas, mas procurem lá no no Instituto Springer Brasil, ou outros materiais também já está disponível aí no mercado, né? Tem outros livros que podem ajudar você a ampliar mais esse conhecimento sobre chuveiros automáticos. Pessoal, para quem gostou, se inscreva no nosso canal, assine o sininho de notificações e deixe seus comentários, tá, pessoal? A gente estamos verificando a falta de comentários, ou até mesmo pessoas acessam o vídeo, mas não se inscrevem. Então, para ajudar a gente a manter o nosso fluxo de vídeo, seria interessante você se inscrever e ajudar a gente aí para manter uma aula bacana. Vejam lá também nosso curso disponível também lá no nosso site, que a gente tem sobre dimensionamento de redes de hidrantes. Pessoal, até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.